TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida, com o pastor Adilson Malaquias, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Quero, desde já, agradecer a sua audiência, você que tem nos assistido através da TVC, Correio da Manhã, você que tem nos assistido através das redes sociais, muito obrigado. Peço a você, nos dê o like, né? Você que nos assiste aí pelo YouTube, quando você nos assistir, nos dê o like, compartilhe essa mensagem. Eu tenho tido a oportunidade, de estar na rua, às vezes eu sou abordado por algumas pessoas e eles estão sempre parabenizando pelo programa, mas toda a honra, toda a glória sempre é do Senhor. Claro que a alegria é nossa em saber que o programa tem sido relevante, que tem alcançado tantas pessoas, não somente aqui na cidade de Petrópolis, mas nas cidades ao redor e também no exterior, através das redes sociais. Então, quero agradecer a sua audiência, Pedir a você, continue compartilhando, continue sendo um profeta para esse tempo, Nós precisamos hoje de compartilhar a palavra de Deus, que traz, claro, sempre conforto, uma direção para as nossas vidas. E hoje eu vou estar aqui lendo um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, que fala sobre o tempo do fim. Eu creio que essa tem sido a preocupação de muitas pessoas, devido a tudo aquilo que nós estamos passando ao redor do mundo, muita guerra, muita fome, economia desequilibrada, desemprego, muita coisa acontecendo. E eu tenho sido abordado por algumas pessoas e com essa preocupação, pastor, nós estamos vivendo os últimos dias? Eu vou te dar a resposta que eu tenho dado a tantas pessoas, se estamos ou não vivendo os últimos dias. Mas antes eu quero lembrar você, a palavra de Deus ela é para ser estudada, então eu creio que você já pegou aí seu marca-texto, você pegou sua caneta, você pegou seu caderno para fazer suas anotações e para continuar estudando a palavra de Deus. E claro, nosso principal material é a própria Bíblia, a palavra, Talvez impressa ou talvez digital, não há nenhuma dificuldade com relação a isso, mas nós temos hoje acesso à Bíblia de várias formas. Então, pega a sua Bíblia e vamos estar lendo a palavra do Senhor. Mateus capítulo 24, Evangelho de Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Jesus saiu do templo e quando caminhava, seus discípulos aproximando-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. E eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Eu, desde criança, a minha mãe, ela sempre teve algumas frases, que eu acredito que os mais antigos, eles também já ouviram muito algumas frases, que as nossas mães sempre nos ensinaram para que nós pudéssemos aprender algo, E uma delas é um homem prevenido vale por 10. Eu não sei quantas vezes você já ouviu isso. Mas a minha mãe, ela usava muito essa frase quando jovem, quando criança, que um homem prevenido vale por 10. E eu lembro que algumas vezes, de manhã, eu ia para a escola, ia para o trabalho, minha mãe falava assim: meu filho, leva o guarda-chuva. Eu falava: mãe, não vai chover não, mãe. E você pode ter certeza que no final da tarde sempre chovia. Quando a minha mãe falava, ela falava: o homem prevenido vale por 10, hein? E
claro, né, todas as vezes que eu levava o guarda-chuva, ela falava, eu levava e com certeza que eu não me molhava. Mas quando eu não acreditava, porque nós somos assim, né? Nós temos essa tendência em ter os nossos próprios pensamentos, nossos próprios posicionamentos e achamos que é do meu jeito, da minha forma, e a gente acaba não escutando as orientações. E quando não escutava, claro que eu me molhava. Mas, queridos, eu quero falar com você hoje sobre prevenção, prevenir. Né? Porque o foco, né, quando nós olhamos aqui, é que o coração dos discípulos, a Bíblia fala que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Então é o que nós falamos, nós conversamos, nós batemos papo. E você vê aqui no contexto que os discípulos, eles passavam ali naquele momento com Jesus, né, perto de algumas construções maravilhosas. Na minha cidade temos construções aqui maravilhosas, arquiteturas lindíssimas. E eles começam a mostrar as construções, né? Então mostra-se que o coração deles estava naquela obra humana, porque realmente, né, tanto a natureza como a obra humana temos muitas coisas belas que tanto a natureza criou, né, que é o próprio Deus, mas também que o homem criou. Temos construções lindas, maravilhosas. Mas Jesus surpreende os discípulos quando fala para eles, olha só, isso aí não é a minha prioridade. A construção não é a minha prioridade. As coisas não são prioridade. Mas quem é prioridade para mim são vocês. Somos nós, somos cada um de nós. E queridos, e muitas vezes esse valor ele está invertido na nossa vida. Quantas vezes nós priorizamos muito mais o bem material do que as pessoas? Interessante, eu trabalho com crianças, eu vejo muito isso acontecer com alguns pais, claro, não são todos, mas tem pais que eles trabalham para dar coisas aos seus filhos. Dar celular, dar computador, dar bicicleta, dar jogos. E, na verdade, o que os filhos querem é atenção, querem carinho, querem conversar, querem bater um papo, mas às vezes o pai nem tem esse tempo, porque trabalha tanto que não tem tempo para os filhos. Mas eu creio, né, porque nós viemos de uma geração que nós não tínhamos muitas coisas materiais, nós tínhamos dificuldade. Hoje nós temos acesso, temos essa oportunidade e muitas vezes nós nos realizamos nos nossos filhos. Mas precisamos entender que o presente, o bem material é importante. Mas o que é mais importante são os relacionamentos, são as pessoas. E é o que Jesus aqui, ele fala aqui para os discípulos, né? Que a preocupação não está na coisa material, mas sim nas pessoas. E aí Jesus começa a pontuar, ele começa aqui a dar algumas orientações do que viria a acontecer num tempo determinado. Mas, interessante, que Jesus ele não fala o tempo. Ele fala os sinais, o que irá acontecer. Quando se aproximar a vinda dele, se aproximar o período da tribulação, ele começa a pontuar algumas situações. Agora, o que nós podemos fazer, queridos? Porque nós queremos, claro, queremos saber, né, o que vai acontecer para nos prevenir, nós somos assim. Mas o homem, ele tem a tendência de deixar tudo para cima da hora. Eu não sei você, mas eu conheço muitas pessoas que são assim. Só realmente resolve o que tem que resolver nos 45 minutos do segundo tempo. Mas Jesus não. Jesus ele nos leva a entender, queridos, que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Porque o reino de Deus, ele não vai começar numa eternidade, mas ele começa agora. E o inimigo de Deus, né, o adversário de Deus, queridos, ele colocou isso no coração do homem, que o céu, que o reino de Deus, o benefício da vida eterna,
as bênçãos de Deus estão no final. Então nós vemos que o adversário de Deus não tirou Deus do homem, mas colocou Deus no final. E a gente precisa entender que Deus ele está agora, está nesse momento conosco. E quando nós começamos a entender isso, nós começamos a viver o reino de Deus agora. Por isso que o Senhor, ele vai nos pontuar, até mesmo dentro desse contexto, né, que nós precisamos perseverar, que nós precisamos caminhar. Caminhar, queridos. Nós precisamos continuar essa caminhada dia após dia. Nós precisamos hoje estar na presença do Senhor. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós não nos preocupamos com o futuro. Porque a própria palavra diz que o futuro pertence a Deus. Nós não sabemos o dia do amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Mas o que nos traz paz é saber que estamos em Cristo Jesus. Que temos a certeza da salvação, que as pessoas ao nosso redor, principalmente os nossos familiares, eles também estão andando em Cristo Jesus, eles têm a certeza da salvação. Agora, quando será? Jesus fala aqui, não sabe. Está guardado o tempo para um determinado momento onde Deus vai se revelar e tudo vai acontecer. E vai ser como um piscar de olhos. Vai ser naquele momento que as pessoas, ele fala aqui, que será num tempo, né, que as pessoas vão se casar e dar em casamento como no tempo de Noé, ou seja, as pessoas estarão distraídas. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 24, versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Por que nos dias de Noé? Queridos, Noé passou anos e anos e anos e anos pregando, falando que viria o dilúvio. Mas o povo não acreditou. Simplesmente isso, o povo não acreditou. Eu acredito, né, que a Bíblia ela não fala em detalhes, mas eu acredito que o povo daquela época falava que Noé era louco, porque uma época que acredita-se que não tinha enchente, não chovia, né, como nos dias de hoje, mas que Noé estava fazendo ali um barco num deserto. Loucura, loucura. Com certeza que as pessoas debochavam dos seus filhos, da sua família, ria, achava que estava louco, até que veio o dilúvio. E antes do dilúvio, aquele povo casava-se, dava-se em casamento, estava em festa, não estava nem preocupado com o que Noé estava falando. Como nos dias de hoje não é diferente. Nós temos pregado, nós temos ensinado, mas as pessoas não conseguem se manter na presença de Deus. Hoje, eu vi uma estatística que são 40 milhões de pessoas que um dia já estiveram na igreja e hoje estão fora da igreja. Então é um número muito grande de pessoas que já ouviram a palavra, mas não conseguem se manter na palavra. E queridos, não basta ser somente uma pessoa vivendo de Cristo em casa. Nós temos que ter uma caminhada com Cristo. Nós temos que estar em comunhão. A Bíblia não fala que Jesus virá buscar uma pessoa, ele vai vir buscar a igreja, ou seja, a sua família. Então nós vemos que nós precisamos ter atitudes de salvos, porque quem está salvo tem atitude de salvo. Não tem preocupação que Jesus vai vir a qualquer momento. Não, essa não pode ser a nossa preocupação. Como eu iniciei aqui falando que nós precisamos ser prevenidos, né? Minha mãe falava, um homem, né, prevenido vale por 10. Nós precisamos ser prevenidos com relação à palavra do Senhor. Porque, queridos, a palavra de Deus fala que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Fala aqui assim, ó, acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então o que isso quer dizer? Que vai acontecer. É inevitável. A vinda do Senhor vai acontecer e será a qualquer momento. Então você não pode ficar pensando, eu vou me preparar quando ele vier. Queridos, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Entenda isso. Então o que nós precisamos fazer hoje, queridos, é conhecer a palavra de Deus, buscar a palavra do Senhor, buscar ter mais intimidade com Deus na sua palavra, buscar saber o que o Senhor ele espera de cada um de nós. E nós só vamos conhecer através da leitura, do estudo da palavra de Deus. Nós temos que ter mais tempo com a palavra do Senhor. Nós precisamos hoje nos desacelerar. Querido, desacelera. Hoje nós estamos muito envolvidos com tecnologias e isso está gerando vício nas pessoas, uma compulsividade. A pessoa não consegue mais abrir mão de ter uma tela na sua frente, de ter o celular, de ficar rolando o celular. Queridos, nós precisamos ter tempo com Deus. E tempo com Deus, queridos, é você se separar mesmo. É você se desligar, muitas vezes, da própria tecnologia para você poder ter essa intimidade com o Pai. Ler a palavra. Você já observou que as pessoas já não têm mais paciência para ler? Por quê? Porque tudo hoje está em suas mãos. Então, você tem hoje resumo de tudo. Hoje você tem uma inteligência artificial que trabalha para você. E isso está fazendo com que a nossa mente ela fique preguiçosa. Que a nossa mente não queira ler, ela não tem paciência para ler. Hoje nós não temos paciência para conversar. Hoje nós não temos paciência para sentar ao redor da mesa e tomar um café, ou cear, almoçar com os nossos familiares. Não temos mais paciência. E isso está sendo prejudicial. E sabe o que acontece? Isso está nos fazendo nos distanciar de Deus. Por quê? Porque Deus é relacionamento, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Que Ele quer o quê? Se relacionar com cada um de nós. Então, queridos, essa é uma das etapas que nós podemos alcançar a salvação. É conhecer a Deus. É ter intimidade com Deus. Intimidade. Na leitura da palavra. Em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 35, fala que nós não venhamos abandonar, que nós possamos confiar, queridos, porque Deus é aquele que recompensa. Nós podemos confiar, que nós precisamos perseverar, porque Deus ele é aquele que faz a sua vontade. Deus ele está aqui para que nós venhamos alcançar a nossa promessa. Existem promessas liberadas para você. E hoje, interessante, eu estava conversando com o rapaz que faz a minha barba, ele estava dando um testemunho da avó dele, que a avó dele com 82 anos, ela sempre morava no interior, e ela sempre ouvia somente uma rádio. Então, o radinho dela não trocava de estação, era somente naquela rádio. Com 82 anos, ela tomou coragem e mudou. E quando mudou, ela parou numa rádio evangelista e ela aceitou a Jesus. E ela falou assim, eu estou sentindo algo diferente. Eu nunca tinha ouvido o que eu estou ouvindo aqui. E ali ela foi impactada. E ela viveu mais de 18 anos. 18 anos. Olha que bênção, queridos. Mas na presença do Senhor. E o que eu aprendo com isso? Que às vezes nós temos que mudar a nossa estação. Nós temos que mudar as nossas atitudes. Como é que você quer algo novo fazendo as mesmas coisas? Isso é loucura. Isso é loucura. Você querer algo novo, mas está fazendo as mesmas coisas. Você quer o sobrenatural de Deus, mas você não muda a estação. Você continua fazendo a mesma coisa. Você não busca, você não ora, você não busca a presença de Deus. Não busca esse relacionamento, não lê a sua palavra.
E você pode ter certeza que quando nós começamos a ter essas atitudes, nós não vamos ficar preocupados com a vinda de Jesus. Nós vamos viver a nossa vida. E saber que quando Ele vier, Ele vai vir. E pronto, acabou, Ele vai vir nos buscar. Glória a Deus por isso. Mas enquanto isso não acontecer, não vai existir preocupação no nosso coração. Vamos orar, né, para que Deus possa cessar as guerras. Vamos orar, né, por tudo aquilo que está acontecendo ao redor do mundo, fome, destruição. Mas nós vamos estar com o nosso coração em paz. Então a primeira atitude é essa volta para a palavra, da leitura da palavra, do conhecimento de Deus. Hoje nós temos, claro, aí você pode usar, né, a internet para buscar, temos cursos maravilhosos, estudos maravilhosos, que nos leva a nos aprofundar na palavra do Senhor. Agora, nós precisamos também, queridos, gerar intimidade através da oração. Oração é relacionamento. Eu tenho esse hábito. Se você me passar pela rua, me ver falando no carro, e não pensa que eu fiquei louco, não, mas eu estou falando com Deus. Eu tenho esse hábito de falar com Deus. Às vezes no carro estou ali, batendo papo, conversando, colocando uma situação diante do Senhor. E, queridos, quantas revelações eu tenho. Quantas revelações nesse bate-papo com Deus. Nessa intimidade, na intimidade de você poder falar com Deus, Senhor, né, senta numa cadeira e puxa uma outra vazia e fala, Senhor, senta aqui do meu lado, vamos bater um papo, vamos conversar. E oração é isso, não é algo pronto, não é você ficar repetindo as mesmas frases, não é isso que Deus quer. Ele quer relacionamento, porque Ele é uma pessoa. Tu imagina, né? A pessoa ficar falando a mesma frase ao mesmo tempo, a mesma coisa. Fica enjoativo, fica cansativo. Mas não é isso. O Senhor, Ele quer conhecer o seu coração. Ele quer conhecer as suas necessidades, Ele quer conhecer você, né, na sua intimidade. Não que Ele não te conheça, mas Ele quer ter essa oportunidade de ter essa troca de informações com você. Esse é o nosso Deus, um Deus de intimidade. Em Lucas 21:36 diz assim, vigiai, pois em todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Queridos, orai o tempo todo, buscai o tempo todo. Tenha intimidade com Deus. Separe um tempo, eu sei que é muito corrido, mas separe um tempo, que seja 5 minutos, comece com 5 minutos. Mas para você ter esse tempo de oração. Ah, pastor, mas eu não consigo separar. Dentro do carro, né? Andando pela rua, né? Talvez uma rua deserta para as pessoas não pensar que você está com alguma enfermidade, alguma coisa. Não. Então, fala com Deus, conversa com Deus. Coloque as situações que você vem passando. Queridos, precisamos também ter comunhão. Como eu falei aqui, Deus vai vir buscar a noiva. Comunhão, relacionamento. Queridos, é importantíssimo termos relacionamento. As pessoas vão ficar loucas se elas se isolarem. Nós não podemos nos isolar, nós não fomos criados para viver isolados. Nós precisamos conversar olho no olho. Nós precisamos, né, tocar, o aperto de mão, o abraço é necessário. E principalmente, nós precisamos, queridos, pedir ao Senhor forças para que nós possamos enfrentar as lutas. Porque eu sei que as lutas não são poucas. A nossa vida tem lutas. As lutas, para uns, os fortalecem, mas para muitas pessoas o derrotam. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim, bem-aventurado o homem que suportar a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para os que amam. Queridos, perseverar. Temos muitas distrações nesses dias. Temos muitas situações que nós colocamos como prioridade e deixamos de lado a igreja, a comunhão, a busca do Senhor, a oração, a palavra. E nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me dê forças para que eu possa superar
esses desafios do dia a dia que me afastam de Ti. Porque o Senhor, Ele quer te salvar. O Senhor quer transformar a sua vida. Então, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Talvez não haja tempo. Não deixe que as suas preocupações, as coisas, te façam desistir. Não deixe isso acontecer. Tenha fé, acredite. O Senhor é contigo. Creia na salvação. Se você já entregou a sua vida a Jesus, queridos, creia na sua salvação. Mas se você ainda não entregou, o momento é agora. Entregue a sua vida a Jesus. Fala com o Senhor Jesus nesse momento. Senhor, eu quero me entregar a Ti. Quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero viver esse novo tempo. Eu quero viver o Teu reino sobre essa terra. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero nesse momento, ó Deus, trazer paz aos corações aflitos. Ó Deus, trazer paz, ó Deus, àquelas pessoas que estão aí preocupadas com o final do mundo, a vinda do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, aquele que está em Cristo Jesus, ele tem paz. Aquele que já o reconhece como Senhor e Salvador, sabe que já está salvo. Então, Pai, que o Senhor venha trazer essa paz ao coração de todos aqueles que nos assistem. Se alguém que está nos assistindo nesse momento ainda não te reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, que nesse momento, Pai, ele possa confessar que precisa de Ti. Que ele possa confessar que não existe outro Deus, somente o Senhor. E que o Senhor venha, Seu Deus, habitar no seu coração e trazer paz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa Pão da Vida, voltando na próxima semana. Não deixe de compartilhar. Compartilhe com o maior número de pessoas. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo programa. TVC, a TV do Correio da Manhã.